servo. Ela foi lá pedir alguma coisa? Não. Ela simplesmente disse: olha, quando o Senhor te abençoar, o Senhor leva com você. E ali Davi, então, confessou toda a verdade para ele, né? Falou com ela que se não fosse aquela sua atitude, ele ia matar todos aqueles homens, inclusive os meninos. Ela venceu uma guerra brigando? Não. Ela venceu uma guerra colocando seu marido à prova de fogo? Não. Ela até falou: Senhor, a culpa é toda minha, porque aquele homem lá, ele faz jus no nome dele, de todo. Ele é mau mesmo, mas a culpa foi minha, porque eu não vi que os seus mensageiros foram lá. Ela tinha culpa de alguma coisa? Não tinha, e ela nem estava sabendo disso. Muitas vezes, este é o papel da mulher virtuosa: ser apaziguadora, ser cuidadora, ser estrategista, ser aquela que honra, mesmo não tendo nada em troca. Porque ela tinha amor dentro da sua casa? Não tinha. Ela era valorizada dentro da sua casa? Não era. Pelo contrário, eu gosto muito de estar indo além das escrituras, de pensar o quanto que aquela mulher poderia sofrer dentro do seu lar. Hoje, então, temos muito trabalhos na nossa vida. Hoje tem mulheres que sofrem dentro dos seus lares. Mulheres que sofrem violência psicológica. Mulheres que são vítimas de violência doméstica. Mulheres que são sofredoras porque têm seus filhos nas drogas, no alcoolismo, seu marido. Mulheres que vêm para a igreja sozinha e o seu marido não vem. E ela paga preço de uma família toda. Tem um Natal na vida dela. Mas para cada Natal que tem na vida dela, também tem para ficar rico. Porque chega e é abraçada pela igreja. As irmãs do coração, o pastor. Glórias a Deus. Então, para cada Natal, ela tem também uma amiga rica. Glória a Deus. Venha se perder dentro de nós mulheres. Sabemos que essa mulher aqui, ela poderia muito bem passar por desapercebida, porque se Davi fosse lá e matasse a Nabal, ela ficaria livre, né? Ele falou que ia matar só os homens, mas não, ela deixou, e Davi também deixou a justiça para quem? Para Deus. E o que aconteceu com Nabal? Depois que ela resolveu toda a situação, ela foi embora, chegou lá e estava fazendo o quê? Estava na festa. Não deu muita importância, não sabia nem o perigo que ele estava correndo. Então ela deixou passar por aquele tempo, por aquele período. No outro dia ela falou para ele. E o que aconteceu com ele? Ficou duro com a pedra, o coração endureceu. Passou-se 10 dias e o Senhor o recolheu, o feriu e recolheu. Então, se Davi fosse lá e tivesse feito justiça com as mãos dele, ele estaria carregando sangue inocente. Quantas vezes, por causa de uma negligência, fazemos com que mortes aconteçam em nossa vida e em nossa família? Quais mortes? Casamentos destruídos, filhos saindo fora de casa, conflitos familiares, conflitos dentro das igrejas, conflitos que você às vezes deixa de exercer o chamado do Senhor. Não vamos deixar que inocentes venham pagar por falta de coragem, por uma falta de posicionamento. Porque foi dado para a mulher o privilégio de gerar, a trazer a vida. O Senhor deu esse privilégio. Mas muitas das vezes nós mesmos, com as nossas mãos, matamos. Muitas vezes nós
dentro do coração, conflitos na alma, porque não sabem o caminho que se deve seguir, não sabem o direcionamento que o Senhor está dando. Luta por aquilo que Deus entregou. E agora eu falo para você que não é crente e para você que é crente. Quando o Senhor chama, o Senhor não quer saber qual é a sua história, quem foi você, quem deixou de ser, não. O Senhor quer que você venha. Quando você tem negligenciado o chamado de Deus, e por causa disso muitas famílias estão aí sendo destruídas, porque Satanás está aí ao derredor, querendo tragar, só esperando uma oportunidade para poder e fazer arruaça. Mas nessa noite eu quero te dizer que se existem conflitos, se existem guerras que você esteja enfrentando, eu também apresento para você um Deus que pode, um Deus que tudo faz, e um Deus que pode trazer a maravilha, a alegria, a benevolência para dentro do seu lar. Eu quero que os irmãos entendam e as irmãs entendam que esta palavra é uma palavra de despertamento. Porque as mulheres, elas têm que saber entender qual é o papel. Que tem muitas pessoas, muitas mulheres que não sabem qual é o seu papel dentro do seu lar, não sabem qual é o seu papel na sociedade, não sabem qual é o seu papel no ministério, e deixam a desejar, e acabam perdendo a oportunidade de sair, de pregar o evangelho, de estar ao lado do seu esposo, de ter ali um lugar reservado para ela, uma cadeira reservada para ela, alguém que precisa de ouvir uma palavra, sabe? Porque quando o Senhor chama, o Senhor capacita. E não existe guerras, não existe conflitos que vai parar uma mulher valorosa, uma mulher virtuosa, uma serva do Senhor. Porque Abigail também era uma serva do Senhor, porque ela andava segundo o Espírito, porque as qualidades que essa mulher tinha eram as qualidades do Espírito Santo. Todas nós temos o Espírito Santo. Glória a Deus. Ninguém é desfavorável a ter o Espírito Santo, mas você tem a ferramenta certa para poder fazer com que isso venha se aflorar. Aqui, ó, tem instrução aqui para todas as coisas. Aqui tem instrução de como você deve ser, de como você deve agir, de como orar, a quem você deve confiar. É aqui, ó. E nós temos que aprender a manusear isso aqui, ó, que é a palavra de Deus. Deus nos deixou aqui, ó, uma ferramenta poderosíssima nas mãos, mas muitas não sabem manusear a palavra de Deus, vão contra a palavra de Deus, tem medo de exercer o chamado. E eu não falo só para as mulheres, não, eu falo para os homens também. Igual eu falei para os irmãos, a palavra é uma palavra para as mulheres, mas também para os homens. Quando os homens estão enfrentando guerras interior, por negligenciar o chamado de Deus, quando os homens estão tendo guerras interiores, por não se posicionar como sacerdote do seu lar, quando os homens ainda não se encontraram, quando os homens ainda não sabem que tem valor. Por quê? Porque isso vem desde a infância. Porque às vezes o pai não deu amor, porque às vezes a família não acolheu. E aí saem como nabais, entram em casamentos como nabais, vão para o seu trabalho dentro de uma sociedade como nabais. Mas aonde tem um Nabal, tem uma Abigail. E aonde tem uma Abigail, tem a presença de Deus. Aonde tem a presença de Deus, tem
paz, tem amor, tem alegria, tem benevolência, tem vitória, tem bênçãos. E eu creio que nessa noite, você que entrou aqui por essas portas, querendo uma palavra, um direcionamento de Deus, eu vim aqui dizer para você nesta noite: se tem guerras, se tem conflitos, a partir de hoje, em nome de Jesus, Amém, Jesus. que essas guerras e esses conflitos saiam por terra. Que você venha saber que você é uma mulher valorosa, que você é uma mulher virtuosa, e que você também é um homem valoroso e é um homem virtuoso na sua casa, junto da sua família e também na sociedade e dentro da igreja. Porque se essa mulher aqui não tem essa atitude de submissão, se essa mulher aqui não tem essa atitude de tomar para si algo que ela não tinha cometido, ela tinha presenciado uma das maiores tragédias. Hoje, talvez nós poderíamos ter aqui uma outra história escrita neste livro, que é tão maravilhoso. Mas não, por causa da sua sabedoria, inteligência, astúcia e pensamento rápido, não agindo com o seu emocional, mas agindo com o seu pensamento racional e rápido, ela conseguiu aplacar um rei, um homem de guerra, um grande exército. Ela não salvou só a sua casa, como ela salvou a casa de outros. E depois que Nabal morreu, Davi mandou buscá-la para tomar como esposa. E ali ela teve um verdadeiro casamento, ela foi ali honrada, ela teve também o seu filho e ela também ali foi viver aquilo que Deus tinha guardado para ela. Ela recebeu a sua bênção e recebeu o seu galardão. Talvez nesta noite você olhe para mim e diz: a irmã está pregando essa palavra dizendo que ela recebeu bênção, mas primeiro ela passou por uma grande tribulação. Por quê? Porque antes de você receber vitória, vem a luta. Mas a vitória também ela só vem como um posicionamento, né? A direção que você vai conduzir essa luta. Porque se você se entregar à luta, você não vai receber vitória. Mas se você se posicionar e ir ao fundo, ao ponto daquilo que está provocando aquela guerra, você vai ter vitória. Porque ela teve vitória. E eu creio que você também vai ter vitória. Por quê? Porque quando o esposo dela morreu, Davi logo quis tomar como esposa. Por quê? Todas as pessoas querem ter por perto pessoas que são sábias, doces, inteligentes, pessoas que são estrategistas, pessoas que podem somar, não pessoas que podem destruir. Porque Abigail, com seu pensamento rápido, com sua estratégia, Davi logo pensou: eu sou um homem de guerra, eu sou o rei de Israel, então eu quero essa mulher para mim. Porque eu quero ter do meu lado uma mulher que vai me posicionar, que vai me impulsionar, né? Então ele logo teve ali a ideia de buscá-la e de tomá-la como esposa. Nessa noite, eu quero dizer para você: não desista. Talvez você esteja enfrentando lutas, você esteja enfrentando conflitos internos ou externos, mas eu apresento a você um Deus que pode te dar o refrigério para sua alma, e um Deus que pode também fazer com que você venha se tornar uma grande mulher, dentro e fora, dentro da sua casa e fora da sociedade, dentro da igreja e fora. Mas primeiro você tem que ver dentro de você qual é o conflito, qual é a guerra que você tem que enfrentar, qual é o Natal que tem na sua
a matar. Porque a palavra fala de um marido, mas talvez você tenha um Nabal que é uma ansiedade. Talvez você tenha um Nabal que é uma depressão. Talvez você tenha um Nabal que é uma enfermidade que te paralisa. Talvez é uma insegurança que te paralisa. Talvez foi uma palavra que você recebeu lá na sua infância, no meio da sua família, que hoje faz com que você paralise, que você comece algo e não conclua. Qual é o Nabal que está impedindo você de caminhar nessa frente? O que você tem dentro? Quais são os conflitos? Quais são as guerras que você tem enfrentado? Talvez é uma noite mal dormida. Talvez é um diagnóstico a qual o Senhor ainda não deu a última palavra. Talvez é uma perturbação lá dentro do seu lar. Talvez é um marido que ainda não serve o Senhor. Talvez é um filho seu que está na droga. Talvez é um ente seu querido que está na prisão, que está preso. Qual é o Nabal dessa noite? Apresente ele ao Senhor. Apresente ao Senhor. Não tenha vergonha, não tenha medo. Porque o Senhor é que se encarrega de fazer justiça. Não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Não queira tirar esse problema com as suas próprias mãos. Não queira guerrear uma guerra sem antes buscar força naquele que pode. Porque a palavra do Senhor fala também: tudo posso naquele que me fortalece. E é só Deus que pode fortalecer. Eu não posso, a irmã sonoplasta não pode, o pastor não pode, a irmã do círculo de oração não pode, mas Deus pode. Então nessa noite, eu quero que você venha refletir. Qual é o Nabal que você tem que tirar da sua vida? Qual é o Nabal que você tem que tirar de dentro de você? E entregue ele nas mãos do Senhor. Que o Senhor vai encarregar de fazer aquilo que é da vontade dele, para que você venha receber a sua vitória. Mulher virtuosa, mulher de valor, homem virtuoso, homem de valor. Não deixe que nada venha paralisar. Se Deus mandar você falar, você fala. Se Deus mandar você ir, você vai. Não tenha medo. Não pense se vão gostar, se não vão. Quantas pessoas estão lá fora precisando de uma palavra? E às vezes Deus deu a palavra, mas nós não temos coragem. Esse pode ser um Nabal que está impedindo você de crescer, de que o seu ministério venha fluir. Eu tinha um Nabal na minha vida. Eu tinha uma ansiedade. E eu tinha uma depressão. Eu tinha vergonha. Jamais eu pensaria que eu estava aqui com o microfone na mão. Quando eu ganhava uma oportunidade, era assim. Não sabia voz, não sabia cantar, não sabia orar. Mas para este Natal, teve uma Abigail. Glória a Deus. E Deus me direcionou para um lugar, a qual eu não tive só uma Abigail, mas eu tive várias Abigails. E a cada momento, a cada empurrão, a cada luta, a cada batalha, a cada peleja, entrava uma Abigail. E o Senhor encarregava de dizer: sou eu que sou. Glória a Deus. Glória a Deus. Sou eu que uso, sou eu que falo, sou eu que mando, sou eu que faço. Amém. Glória a Deus. E o Senhor falava: nenhuma ferramenta preparada prosperará. E levantava o Nabal, do lado chegava uma Abigail do outro. E Deus preparou tudo. Preparou tudo. Hoje eu estou aqui falando da palavra do Senhor,
mas foi uma luta, uma batalha travada através de jejum e de oração, sabe? E Deus, para cada Nabal tinha uma Abigail. Deus levantava missionária, levantava diaconisa, levantava irmão do ciclo de oração para poder me ajudar nessa caminhada. O meu esposo dali também ajudou muito. E hoje eu estou aqui, levando a palavra. Glória a Deus, aleluia. E assim eu digo para você: se teve jeito para mim, se teve solução, também vai ter jeito para cada um de nós aqui, ou